todos, eu sou a Raquel do canal A Toca do Nunca e hoje trago-vos mais um vídeo para o projeto Lusitubers. Hoje eu venho falar-vos de um dos meus poetas preferidos, um dos maiores poetas portugueses, com uma obra vastíssima ainda a ser descoberta, mas que na verdade apenas publicou em vida a sua obra Mensagem. Venho, portanto, falar-vos sobre Fernando Pessoa e a sua mensagem. Eu senti uma enorme dificuldade para decidir sobre o que é que vos iria falar neste vídeo, porque Fernando Pessoa é um mundo. Fernando Pessoa tem imensas facetas criativas, não apenas uma. Fernando Pessoa é único, é fragmentário, mas coeso, é excepcionalmente criativo. Não queria fazer um vídeo do género vida e obra. Foi bastante difícil para mim decidir sobre o que é que vos iria falar. E, portanto, decidi ler a única obra que eu tenho originalmente do autor neste momento, que é a Mensagem. Decidi lê-la e, felizmente, foi por aqui que eu encontrei algo de interessante para vos trazer, porque eu própria redescobri esta obra. E, portanto, venho falar-vos um bocadinho sobre a mensagem de Fernando Pessoa. Uma das facetas de Fernando Pessoa era o seu patriotismo. Ele cresceu em África do Sul e, portanto, passou uma parte significativa da sua vida fora de Portugal. Mas sempre acalentou o desejo de voltar à pátria e via-se ele próprio como um protagonista no desenvolvimento da pátria. De tal forma que talvez esta sua obra hoje em dia não seja devidamente apreciada. E eu própria confesso que tinha uma visão tanto ou quanto redutora da mesma. No mundo em que nós hoje vivemos, uma obra tão afiliada ao patriotismo parece que não faz muito sentido. Mas eu posso dizer que senti que não se trata do patriotismo a que nós assistimos no caso dos Lusíadas ou mesmo durante a ditadura. É um outro patriotismo. E, portanto, para começar a análise desta obra, vamos primeiro comparar muito brevemente as duas grandes obras patrióticas que nós temos, a Mensagem e os Lusíadas. Antes de mais, elas foram escritas em tempos históricos bastante distintos. Os Lusíadas foram escritos por Luís Vaz de Camões em 1572, enquanto que a Mensagem foi escrita no século XX. Foi escrita em 1934 por Fernando Pessoa. A primeira, Os Lusíadas, faz uma evocação de um passado recente e é dedicada a D. Sebastião, que naquele momento estava a subir ao trono e no qual se depositava muita esperança. Ao passo que a Mensagem, séculos depois, fala de um passado muito distante, glorifica-o, só que apresenta um presente decadente e também fala de D. Sebastião, mas numa tónica mais escura, mais sombria, simbolizando o seu retorno como que a esperança para Portugal. Tanto que uma é uma obra longa e densa, composta por 10 cantos, retratando toda a história de Portugal até ao século XVI. A Mensagem é composta apenas por 44 poemas e são poemas muito mais simbólicos, muito mais míticos, esotéricos e não tanto factuais. Porém, ambas fazem uma exaltação dos feitos portugueses além mar. De facto, reconhecem a grandeza desses feitos e a grandeza do povo português através dos mesmos. Não apenas de alguns heróis, mas de todo o povo como um herói. Sendo que, no caso dos Lusíadas, são heróis factuais, são heróis reais. E no caso da Mensagem, há uma tónica muito mais mítica, muito mais simbólica. E ambos evocam o passado para projetar, planear o futuro. No entanto, esta Mensagem poderíamos dizer que foca-se muito mais no apelo ao futuro, apesar de aparentemente não parecer. O próprio título é indicativo disso, ou seja, ele não está, no fundo, numa postura saudosista, numa postura pessimista. Antes de mais, a escolha deste título, Mensagem,
tem uma razão. Inicialmente acho que iria denominar-se Portugal, mas o autor optou por mensagem da seguinte forma. Ou seja, este título acaba por ser uma espécie de trocadilho com a expressão latina mens agitat molem, ou seja, a mente move a matéria. Ou seja, com esta mensagem, Fernando Pessoa pretende apelar à reinvenção da pátria, mas numa perspectiva de desenvolvimento intelectual e apelando à fraternidade universal. Ou seja, muito mais em termos do desenvolvimento humano, em termos de o desenvolvimento de cada um de nós cá dentro, portanto, de dentro para fora. Já não tanto em termos de feitos de conquistas territoriais, mas em termos de conquistas culturais, de conquistas da humanidade. Quando Fernando Pessoa afirma que falta cumprir-se Portugal, o Quinto Império, este Quinto Império trata-se precisamente da ascensão cultural dos portugueses, na qual ele acredita ter um papel também preponderante e por isso acaba por ser muito mais desafiante. E, portanto, esta obra, muito mais do que pretender retratar os feitos enormes dos portugueses no passado, é uma obra atual, porque nós vemos como isto ainda hoje, como esta mensagem ainda hoje está por cumprir. Apesar das muitas dificuldades que hoje em dia atravessamos com a crise económica e mesmo a nível europeu, nós vimos nas últimas décadas transformações enormes ao nível da nossa cultura, da nossa economia, da nossa sociedade. Hoje em dia, nomeadamente o ensino, já é algo democratizado. Apesar de ainda termos um longo caminho no sentido de educarmos a nossa sociedade em termos cívicos, em termos humanos, já se deram grandes transformações nesse sentido. E assistimos também com o fenómeno da globalização, uma maior internacionalização de Portugal e da nossa cultura. Vemos cada vez mais exemplos de carreiras de sucesso internacional, exemplos de como a nossa cultura tem sido valorizada e disseminada através do turismo, através do fado, por exemplo. Mas cá dentro continua a haver um sentimento de pequenez, de tacanhez, na qual continuamos a deixar-nos oprimir, deixar-nos castrar, principalmente as novas gerações que cresceram com um determinado conjunto de expectativas para o seu futuro e veem-nas completamente defraudadas e veem-se quase sem solução, sentem-se quase sem solução para as suas próprias vidas e por isso sofrem de ansiedade, depressão, porque falta-lhes este futuro. E isto é muito bem captado com este sentimento que nós hoje vivemos, é muito bem captado, por exemplo, pelo poema Nevoeiro, que eu vou passar a ler-vos. Nem rei nem lei, nem paz nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro, é a hora. Por isso, na minha opinião, aquilo que eu no fundo pretendia transmitir com este vídeo é que Fernando Pessoa, no meio de toda a sua criatividade, tinha também uma visão muito à frente do seu tempo e, eventualmente, muito à frente até do nosso tempo. Acredito, depois de ter relido esta obra, que ela nos oferece um patriotismo reinventado. Um patriotismo muito mais assente no valor intelectual, cultural da nossa sociedade e através do qual nós nos podemos reinventar, recuperar o poder sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio futuro, enquanto pessoas e enquanto nação, enquanto sociedade. E, portanto, um patriotismo no qual podemos libertar-nos do passado, dos erros do passado, da glória do passado,
mas voltarmos novamente para o futuro e voltarmos novamente para o mundo, disseminando o nosso valor além fronteiras. É um patriotismo que nos reconcilia com a nossa identidade, mas que não nos fecha para a mesma e nos permite voltarmos novamente para o mundo e para a globalidade. E por isso eu convido-vos a lerem ou relerem a mensagem de Fernando Pessoa, uma obra que, no meio do seu espólio literário, tem muito valor e tem muita qualidade. Daí que também eu tenho optado por falar sobre a mesma, porque acho que se coaduna em tudo com o tema deste mês dos LuziTubers, que foi falar sobre autores portugueses, e que pretende com isso também valorizar e disseminar aquilo que é nosso em termos de literatura, mostrar aquilo que nós de bom temos. E é isso, eu espero que este vídeo não se tenha tornado demasiado longo nem demasiado pesado. Espero sobretudo que tenham gostado, que tenham descoberto algo novo, que tenham repensado sobre a obra de Fernando Pessoa e sobre a atualidade da sua mensagem. E eu gostaria que muito partilhassem comigo aí nos comentários se gostaram ou não. Continuem a acompanhar todos os vídeos dos LuziTubers. Eu vou deixar aqui em baixo os canais de todos os participantes. E é isso, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões e vemo-nos num próximo vídeo.